Boa noite, boa noite. Eu sou Rafael. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa noite de estudos espirituais. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre Conhece a Verdade e ela vos libertará. É, Isso tem sido falado, isso foi uma frase de Jesus, né? Nosso amado Mestre Jesus, dita aí há mais de 2000 anos atrás, né? Então, é, a importância dessa frase fica implícita de infinitas formas, né? E uma coisa que a gente tem que deixar claro antes de seguir esse bate-papo é que a verdade, só conhecer ela, do conceito humano de conhecer mesmo, não é suficiente, né? Só conhecer a verdade, né? Porque a humanidade já conhece a verdade já desde a época de Jesus Cristo. Conhecer, sabe? Ter decorado, né? A verdade. Então, e até hoje não teve grandes mudanças aí na sociedade humana, né? E por isso a gente começa a perceber que só conhecer a verdade não é de fato, não traz de fato um grande, uma grande aquisição para a consciência do ser, né? Por assim dizer. Então, para que a gente possa entender por que que não ocorre isso quando a gente só conhece, mais decora, né? É, seria o de fato, né? O tá sendo, como a gente está ali só decorando, né? Então tem essa questão, né? Por que que só conhecer superficialmente não tem efeito nenhum, né? Qual que é qual que é a diferença de conhecer a fundo a verdade e não conhecer a fundo a verdade? Essa é uma das questões mais importantes para o estudante do caminho espiritual, para quem está acompanhando o Joel, para quem está acompanhando outros professores espirituais, o Hélio Couto, tanto faz aí, né? É, essa é uma parte muito importante. Que até citando o professor Hélio aí novamente, né? É, conhecer o mapa não é o território não é a mesma coisa que o mapa, né? Ele, o amado professor Hélio aí encaminhou muitos de nós aí, né? Território não é o mapa não é o território. Você olha o mapa ali, é bonitinho, é lindo, né? Mas o território em si, ele é muito diferente. Ele tem subidas, descidas, tem obstáculos, tem um monte de coisa. E é nesse ponto que a verdade se encontra. Porque a verdade é o mapa, mas conhecer a verdade é andar, né, nesse território dessa verdade. É fazer essa jornada diante da verdade, né? Até peço desculpas aí pela minha voz que tá bem rouca, né? Tá começando a voltar agora, mas enfim, tem uma diferença muito grande da gente só decorar a verdade, saber ela, falar ela de forma até bonita, né? E saborear, presenciar, experimentar cada detalhe da verdade. Essa é uma diferença muito grande, porque quando a gente começa a vivenciar a verdade, a gente começa a sentir ela como ela realmente é. Um exemplo disso, o Joel utiliza, o professor Hélio também utilizou também dessa mesma metáfora. Se a gente souber de uma comida, por exemplo, uma comida lá que não tem aqui no Brasil, ou no local que você tiver aí assistindo esse vídeo, uma comida bem diferente que não tem, mas que todo mundo fala que é muito gostosa, que é muito bonita, que é muito cheirosa, que é muito saborosa, é uma receita milenar e isso e aquilo, e vai falando e explicando aquele monte de coisa da receita. Aí,
alguém te pergunta, o que que é? Você fala, é isso, aquilo, é isso. Você fala o que te falaram. Você só repete o que te falaram. Na verdade, você não saboreou aquela comida. Você não colocou ela na sua boca, não sentiu se é agridoce, se é doce, se é salgada, se é amarga. O que é realmente aquela comida para você? Então, a verdade tem essa questão, tem esse ponto crucial de diferenciação da verdade somente decorada, aquela verdade que fica na superfície da mente humana, e muitas vezes a gente sabe até elaborar com essa verdade. Sendo bem sincero para vocês, a gente consegue elaborar com ela intelectualmente, consegue, sabe, desdobrar ela muitas vezes, mas a gente nunca saboreou ela. Esse é o ponto principal. Muitos estudos espirituais também têm essa questão, né? Que alguns professores espirituais são muito bons ali na hora de expressar, elaborar essa verdade espiritual, porque decorou, porque ali, de alguma forma ali, decorou muito bem essa verdade espiritual, mas não vivenciaram aquilo. Esse é o, por isso tem a diferença da pessoa que às vezes quando você vai ouvir uma pessoa, ela vai falar de Deus, vai falar de qualquer coisa. Ela encanta você à primeira vista. Na hora que ela está falando sobre aquele assunto, principalmente se ela vivenciou aquilo. Se é uma pessoa que passou pelo mesmo problema que você, ela vai saber te guiar através desse problema. Então, através dessas metáforas que a gente vai observando, a gente vai entendendo cada vez mais que é que está ocorrendo, por que tem essa diferença entre eu conhecer superficialmente e conhecer vivenciadamente ali. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas tem essa diferença. E na hora que você começa a vivenciar a verdade, ela começa a se tornar palpável. Ela tem sabor, ela tem prazer, ela traz felicidade plena. E uma felicidade equilibrada. Não aquela felicidade que vai e vem, que depende de eu estar ganhando bem, que depende disso, que depende daquilo. É um equilíbrio. Sempre a verdade, ela pode ser observada, ela pode ser, assim, mensurada, se assim pode se dizer, com um estado de equilíbrio da consciência do ser. E, por exemplo, aqui, eu já presenciei já professores espirituais, né? E quando se depararam com certos tipos de situações, entraram em pânico ou entraram em estado de raiva, de, de, e começaram a fazer gritaria e a coisa toda, né? Isso denota que a pessoa, mesmo conhecendo a verdade, é só superficialmente. Então, todo aquele conhecimento que a pessoa tem da verdade, mesmo que ela consiga falar bonito até, de forma erudita, é só superficial. Agora, uma pessoa que conhece a verdade dentro do seu coração, quando a verdade frutificou dentro do seu próprio coração, aí essa pessoa ela fala com uma autoridade que não é dela, e sim a de Deus, que é o seu próprio ser. Aí, nesse momento, essa verdade, ela toca o coração de quem está escutando, quem está recebendo essa verdade. Então, aí a gente tem uma diferenciação também na hora de quando a gente quer ajudar as pessoas, e a gente quer pelo nosso ego, pela nossa parte humana, ajudar as pessoas e a gente traz essa verdade. Aí a gente fala assim, a pessoa acabou de ser assaltada na rua, levaram dinheiro, carteira com os documentos, levaram também todos os
todos os cartões ali, tudo, levou tudo, deixou a pessoa ali peladinha ali de tudo. Levou praticamente até a dignidade da pessoa. Aí chega uma pessoa e fala assim para ela: é, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, aquele que faz, leva. Aquele que bate, toma pancada. Em termos espirituais, é assim que a gente entende. E não tem almoço grátis. Se você fez alguma coisa negativa, você vai ter que pagar esse negativo com positivo. Então, aí a gente chega para a pessoa e fala isso, esse monte de verdade, que Deus, que não sei o que lá, que não sei o que lá, e vai retornar. E a pessoa, na mente dela, ela tá naquele momento de pesar, porque teve seus bens tomados e muito mais ali, né? E, e de repente, a pessoa simplesmente vai embora, leva tudo, a polícia nunca mais acha a pessoa, porque na multidão ali ninguém viu direito o que aconteceu. Então a pessoa fala: mas que negócio de lei divina é essa? Só funciona para um lado só, né? Só, só vai e não vem, né? Aí entra numa questão muito importante também, que a gente vê humanamente ali ocorrendo, né? Quando ocorre um crime, aí o pessoal tem o costume de falar, né? Agora vocês vão querer que a pessoa que passou por aquele problema, que foi assaltado, que foi agredido, né? Foi até. é, Passou ali por aquele problema, né? Aí a polícia trata quando pega, né? Trata o bandido ali, o criminoso, com direitos humanos e tudo mais, né? Só que ele tirou a vida de uma pessoa, né? Aí vem aquela questão e o pessoal fala: mas e aí, como é que você vai? Fala para os direitos humanos ir lá cuidar dessa pessoa lá. Como é que você faz para compensar? Aí é que tá a questão dessa superficialidade na verdade. Porque quando a verdade chega e fala pra gente, quando vem a verdade de não matar, mesmo que você esteja com raiva, mesmo que a pessoa tenha matado sua família toda, só cortado seus bracinhos, deixado você só com um cotoco ali pra se vingar, e ainda assim a verdade vem e diz pra não matar. Aí é uma grande questão, né? Porque o ser humano tem essa crença que ele tem que se vingar, ele tem que dar o troco, né? Porque ele não consegue ver na sua percepção limitada de tempo e espaço que tudo o que a pessoa faz volta para ela, tudo que faz volta para ela. Por que que a pessoa não percebe? Porque aqui onde a gente vive nesse planetinha azul, por incrível que pareça, ainda tem um tempo de espera, tem um tempo para você pensar, repensar no que você fez. Ah, eu fiz errado, nossa. Será? Mas tem como corrigir. Eu vou lá conversar com a pessoa, bater um papo, explicar a situação. Ó, eu errei, mas eu tô aqui para me redimir, para consertar isso aí. Tem esse tempo até vir o karma, de fato. É o karma de fato vir sobre a pessoa. Então, tem essa questão também, né? Para que a pessoa tenha tempo. Como a gente está aprendendo, né? Como a gente está aqui num aprendizado nessa parte do mundo espiritual que se chama mundo planeta Terra, com nossos corpos físicos densos, né? A gente tem esse tempo de deliberar, de pensar direito, de repensar, porque a gente está no processo de aprendizado, de redescobrir quem nós somos. Então, tudo que a gente erra, tropeça e acaba fazendo de errado, acaba tendo esse tempo de delay ali, de espera, para que se a pessoa se arrependa, volte lá, refaça, conserte, né?
Então tem esse tempo, né? E para a pessoa que acabou de receber, ela não quer saber de esperar. Porque esse tempo pode ser de algumas horas, de alguns meses, de alguns anos, de algumas vidas, e a gente não sabe. Porque a lei de Deus, a vontade de Deus, a gente não conhece. Deus, o mestre já deixou esse trecho da verdade para a gente. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ou seja, a vontade de Deus não é a minha vontade, a vontade do Rafael. Então, nesse momento, a gente começa a observar todas essas coisas, sabe? O porquê que a verdade é tão difícil de ser absorvida, porque de fato ela é bem paradoxal para o ser humano comum, porque tudo que a gente faz volta, mas espera aí, o cara acabou de me assaltar, saiu correndo, dando risada, levou tudo que eu tinha, estuprou, matou, fez, aconteceu. Do ponto de vista do ser humano, tá correto isso. Não voltou pro cara de jeito nenhum. Mas do ponto de vista espiritual, já tá voltando. Porque, quer queira ou não, essa pessoa já tá agregando energia negativa lá com ela, o karma já tá acumulando, e piriri parará. Então, só porque a lei de Deus não ocorre da forma que a gente quer, não quer dizer que ela não está sendo feita, não está sendo cumprida. Esse é o ponto principal. Porque, para os olhos humanos, de quem está ali passando o problema, principalmente, isso é muito difícil de, de encaixar essa peça, de conjugar isso e, e conciliar isso. Porque ela tá vendo lá, às vezes é uma pessoa que está ali anos e anos prejudicando muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas de verdade tá ali anos e anos prejudicando e prejudicando. E nada ocorre com essa pessoa e essa pessoa se safa, se safa, se safa. E para quem tá de fora, essa pessoa que tá ali só se safando das consequências do que ela tá fazendo com os seus irmãos, com o seu próprio ser, que a gente já sabe que a outra pessoa não é outra pessoa, é o meu próprio ser. Sou eu ali. Então, não tem separação. Não existe eu e ele, só existe Deus. E Deus é o meu ser e o ser daquela pessoa também. Então veja, pensa que eu estou tentando conversar bem devagarzinho, assim, sabe? Bem elaborado para isso fique bem profundo, toque bem profundo no coração de você que está escutando assistindo esse vídeo, e que é uma dificuldade, principalmente depois do último encontro nosso que a gente falou, de atravessar o vale da sombra da morte. E também entra nessa mesma questão de, de saber a verdade, mas não conseguir conciliar ela dentro do seu próprio coração. Porque ali, tá, eu não devo matar, mas o cara matou minha família inteira, meus filhos ali, ele matou, massacrou meus filhos, crianças. E aí, como que eu tô morrendo de vontade de matar aquela criatura de volta, de fazer barbaridade com ela para ela ver o que que é isso, o que que eu passei. Então, nesse momento, quando a gente começa a observar dessa forma, realmente parece impossível a verdade ter sentido filosófico, ter sentido lógico, principalmente porque a pessoa faz e fica impune do ponto de vista humano. É bem claro. Do ponto de vista humano, fica impune.
mas realmente, de fato, não é o que ocorre. Não é o que ocorre. Essas pessoas estão, infelizmente, estão agregando para si mesmas um peso de experiências e de, de, de karmas que vão sendo agregados para elas tão pesados que a gente não sabe o que elas vão passar depois. Então pode ser que amanhã ou depois a gente veja uma criancinha ali na África, aquelas perninhas bem magrinhas, sabe? Com aquela feição de esgotamento emocional, esgotamento físico, aquela aparência desgastada, de fome, morrendo de fome ali. E a gente não sabe que aquele ser já foi um ser que causou aquilo karmicamente. Karmicamente, aquele ser que está passando por isso é o causador daquilo. E karmicamente, tudo de ruim que ocorre no nosso contexto de experiência espiritual também foi a gente que causou aquilo. A primeira vista, pode ser que algumas situações possa até parecer que não. Porque, sei lá, cara, eu tava ali na rua, andando ali na calçada, de repente alguém, puf, atropelou eu, matou. Ou me deixou aleijado. Nossa, mas que karma que eu tinha para fazer isso, né? Mas aí, se for pesquisar ali, o que a pessoa já fez, deixou quantas outras pessoas numa situação até bem pior, né? Então, karmicamente, tá tudo acontecendo por um motivo. Aquela situação financeira que você tem dificuldade de sair, ou o emprego que você tem dificuldade de, de conseguir, ou a namorada que você tem dificuldade de conseguir, quantas mulheres em outras vidas você não prejudicou, não abusou, quantos empregos você não tirou de pessoas que precisavam daquilo, simplesmente por você podia, né? Então, e agora tá vindo. É esse, realmente esse o exemplo. O karma demorou para vir para você tanto que agora você nem sabe por quê, porque foi em outra vida, não tá acontecendo. Oh, nossa, mas eu tô com uma doença aqui que tá me deixando, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida? Então, karmicamente, essa doença, esse problema, aquele problema, tudo isso foi causado pelas suas próprias decisões. E decisões tomadas com base nos conceitos humanos que a gente tem da verdade. Esse é um ponto muito importante, porque baseado na verdade que a gente conhece, que a gente determina para a gente, da interpretação que a gente faz da verdade, a gente acha que a verdade é isso aqui. O cara matou minha família, eu tenho direito de ir lá e me vingar, passar fogo nele de novo. Mas quando a verdade diz que não matar, não diz não matar se isso ou sobe só sob essa condição. É não matar e ponto. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, toda vez que a gente vai lá e fala, ô meu amigo, olha, você é um cara safado, você é isso, você é aquilo, você está julgando a pessoa e ela é aquilo. Então, a lei é clara, a lei de Deus é clara. A dificuldade nossa é absorver essa lei, entender essa lei, vivenciar essa lei. Porque, de acordo com os nossos conceitos humanos, essa lei não vai fazer sentido. Ela não vai fazer sentido. Ela só vai fazer sentido para você a partir do momento que você começar a vivenciar ela, a sentir ela dentro do seu próprio coração,
a palpar ela. Porque a verdade, por mais que elas sejam só palavras e conceitos, quando você vivencia ela, você sente ela. Ela se torna algo concreto na sua vida, tão firme que nem o maior terremoto ou o maior problema consegue abalar. E aí a gente chega num momento em que, cara, é o mais complicado do estudante do caminho infinito, do caminho do meio, do caminho espiritual, do caminho de ouro de Saint-Germain, da, da teosofia, qualquer uma dessas vertentes da verdade, não interessa. É o mais difícil. É começar a meditar. Aí o bicho pega. Porque nesse momento começa você a sentir a verdade. Você começa a sentir a verdade. Quando você Porque o que que é a meditação? A meditação é o quê? É você parar por algum. Principalmente no começo. A gente não entende o que que é meditação. A gente entende os conceitos ali, mas de verdade a gente não entende bulufas. Sendo bem sincero. A gente pega a meditação, a nossa mente humana, ela para por alguns segundos de pensar. Toda aquele preparação de meditação, tudo aquilo, não é nem parar de pensar. Isso não é nem a palavra certa. Ela tira o foco do pensamento, a consciência espiritual nossa tira o foco do pensamento humano e volta-se para o pensamento divino. E aí você começa a vivenciar o caminho espiritual, a verdade. Esse é o único meio, né, para a gente realmente vivenciar a verdade de forma efetiva, produtiva, é através da meditação. Não à toa, Jesus passou 40 dias no Monte das Oliveiras, lá, 40 dias, aliás, no deserto, ia no Monte das Oliveiras várias e várias vezes, meditar, meditar, para que a mente humana fosse colocada momentaneamente de lado e a mente espiritual, consciência pura, divina, viesse à tona, pudesse se expressar. Aí a verdade é sentida, é entendida. Porque a verdade, do ponto de vista humano, ela não é entendida porque ela não tem o sabor espiritual, não tem a percepção espiritual. E a percepção espiritual é como se fosse uma dimensão a mais, né? Muitas pessoas falam aí da consciência em quarta dimensão, em quinta dimensão, e é realmente isso. Quando você começa a entrar na consciência espiritual, você começa a acessar uma outra dimensão de informação, de sensações, de percepções da verdade. E aí, aquela verdade que você escutava na igreja, que você escutava no culto, que você escutava ali no, no, no encontro de estudos com amigos, aquela verdadezinha que vinha martelando ali, sabe? Vinha martelando há anos e anos ali. Você sabia até de cor. Aquilo faz assim, ó, puf, brilha na sua consciência, não na mente. Consciência preenche o seu coração de tal forma que você sente aquilo sendo parte do seu ser. Sendo parte do seu ser. Essa é a diferença de conhecer a verdade e ser a verdade. E somente sendo a verdade você se liberta. Claro que conhecendo a verdade, a gente evita muito problema, porque intelectualmente a gente sabe que se eu, se eu matar, por qualquer motivo que for, eu vou ter consequências negativas. Mesmo que for uma pessoa que me prejudicou, me roubou, matou alguém da minha família,
Se eu for lá matar também, eu também vou ser preso. Então, tem consequências. E aí, quando você sente a verdade, você está em um outro nível de percepção de você você é a verdade naquele momento. Na maioria das vezes, quando você começa a meditar, esses primeiros contatos com o seu eu divino, eles são breves, são ínfimos, são segundos até, mas são o bastante para te deixar feliz de tal forma que você começa a chorar de alegria. Chorar de alegria porque você ficou tantas eras afastado do seu próprio ser, da sua própria identidade como ser espiritual. Quando você toca isso pela primeira vez, você se sente invadido por um bem-estar, um equilíbrio, uma alegria infinitamente maior do que tudo que você já presenciou na sua vida. Percebendo é, como a diferença é gigantesca entre conhecer a verdade e saborear e ser e mergulhar na verdade é tão grande, a gente começa de fato a mergulhar nessa vivência espiritual, porque até então a gente estava aprendendo só intelectualmente tudo isso. Não estou dizendo que tudo que a gente vivenciou, aprendeu intelectualmente até hoje não tem valor. Pelo contrário, tudo isso é uma base sólida, muito sólida para o que a gente vai experienciar depois, nessa jornada espiritual. Então, agora, quando a gente começa a vivenciar, aí entra um novo estágio da, do conhecer a verdade, e é a verdade trazendo à tona todos os nossos pequenos defeitos, pequenos probleminhas que a gente sempre jogou para debaixo do tapete, sempre jogou para debaixo do tapete, ela vem trazendo à tona. E quanto mais aprofundado na verdade você se tornar, mais isso vai vir à tona do seu ser. Ou seja, se você entrou no caminho espiritual achando que não vai mais ter problemas, lê do engano. Me perdoe, mas isso não é verdade. Você vai enfrentar muitas coisas. E a maior parte delas, dessas, dessas coisas que você vai enfrentar, algumas de início ali, vão vir de fora porque a gente ainda está aprendendo, mas quando você começar a olhar para dentro cada vez mais, ver seus próprios defeitos, suas falhas, suas, os pontos fracos no caráter e tudo mais, aí o bicho pega. Porque ali não tem para onde você correr. Você já sentiu a verdade. Você já é a verdade. Então, você é levado a olhar para esse pedaço do seu ser que estava ali escondido, que estava ali subjulgado em cima de crenças, de medo, de, de angústia, de tudo isso. Então, você começa a fazer um trabalho lento, porém muito importante, de autoobservação, de autoaprendizado, de autoconhecimento. Ou seja, se Deus é o meu ser e Deus é a verdade, a verdade é o meu ser e a verdade está dentro de mim. Por isso que quando a gente medita e silencia brevemente o nosso pequeno eu, o eu ego, a verdade vem à tona. Vem à tona de formas maravilhosas e majestosas. Finalizando, né?
quando a gente começa a entrar no caminho espiritual, uma das coisas que é o divisor de águas é você entender que, a partir de agora, os problemas externos e os problemas que você achava que tinha não são mais problemas, são aprendizados, são o caminho que você mesmo escolheu. Você mesmo escolheu esse caminho, essas experiências. Você escolheu elas através das suas decisões de o que fazer, o que não fazer. Então, hoje, se você está aqui passando por um problema, seja ele qual for, na dimensão que for, gigantescamente o que for, a escolha de estar aqui foi sua. Isso é dolorido pro ego escutar, sabe? Isso é dolorido, porque quando você começa a perceber que, poxa, eu me conduzi para isso. Mas aí também entra a parte da harmonia espiritual, onde a verdade se torna o nosso paraíso, onde a verdade se torna o nosso recanto, nosso refúgio. Porque nesse momento, independente dos problemas que você se causou, que você se colocou nessas experiências, você vai deixar de enxergar elas como problemas, como bênçãos de mostrando onde você precisa melhorar, onde você precisa pôr seu foco de meditação, de tudo mais. Então, aí o aparente problema começa a se tornar degrau para sua subida espiritual. Então, aqui nesse momento, se você já começou a sentir a presença de Deus em você, sendo o seu próprio ser, alegre-se. Sua jornada está só começando. Seu caminho espiritual é lindo. Você é uma pessoa corajosa. Lembre-se disso. Você é uma pessoa corajosa. Merece toda essa sabedoria espiritual, toda essa alegria espiritual que vem, toda essa harmonia que vem. E quando você menos prestar atenção, você está conduzindo esses aparentes problemas, que são na verdade professores, como se fosse um mestre espiritual. O problema vem, às vezes de forma ali, com uma aparência gigantesca, como se fosse uma avalanche querendo cobrir você, mas a verdade vem à tona como se fosse um escudo e ela a cada momento desse ela floresce no seu coração e ela toma proporções que você nunca imaginou. Então, ela se desdobra como se fosse uma flor mesmo, as pétalas abrindo assim, essa verdade se desdobra e tudo aquela simples verdade que você achava que era simples, que você achava que era só aquilo, se transforma numa sabedoria muito maior, onde você olha para o problema, ri dele e acaba solucionando ele sem praticamente esforço nenhum. Então, por isso que Jesus teve a coragem de enfrentar a cruz, todos os aparentes problemas que surgiram para ele, porque para ele não era problema algum aquilo. Era aprendizado, não só para ele, mas para todos os discípulos dele ali que estavam junto. Então, era ganho em dobro, em vezes 12, né? Porque tinha 12 deles ali. Alguns não entenderam completamente, né? Por isso caíram, mas depois ali foram entendendo, compreendendo. Mas enfim, cada um deles
partir da sua percepção da verdade, tiveram experiências que, do ponto de vista humano, seriam horríveis, é, de, assim, de experienciar, né, de mortes terríveis, mas para eles não foi uma morte, porque eles já sabiam que não existe morte, só vida. Então, no momento que você conhecer a verdade e ela se tornar parte do seu ser, a morte não lhe mais tocará. Gratidão pelo dia de hoje, pela noite de hoje, por estar aqui falando com vocês, mesmo que virtualmente. Aí depois aí que vocês forem assistir, um beijo no coração de cada um de vocês e até mais. Gratidão.